Amados em Cristo, a Bíblia nos alerta sobre muitos acontecimentos que precederão a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo é o evento mais aguardado pelos cristãos ao redor do mundo, pois marca o fim do sofrimento e o início de uma nova era de paz e justiça. Entretanto, antes deste glorioso evento, a palavra de Deus nos revela que haverá tempos difíceis e desafios que testarão a nossa fé. Um dos temas que tem gerado grande interesse e também muitas dúvidas é o surgimento do Anticristo. Este personagem enigmático e profético tem sido um ponto focal de estudos e interpretações ao longo dos séculos, suscitando tanto temor quanto curiosidade. Antes de continuarmos, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda e inspira a continuarmos criando conteúdos que levam a mensagem de Deus para a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, através da palavra de Deus, procuraremos entender melhor este personagem profético e o seu papel nos eventos finais da história humana. Com base na interpretação das Escrituras, especialmente dos livros de Daniel e Apocalipse, oferecemos uma visão detalhada e sistemática sobre os sinais e eventos que antecedem a manifestação do Anticristo. É importante que abordemos este tema com seriedade e reverência, buscando discernimento e sabedoria do Espírito Santo para compreender as profecias e aplicar seus ensinamentos em nossa vida cotidiana. Ao explorarmos os aspectos bíblicos e teológicos sobre o Anticristo, esperamos fortalecer sua fé, incentivando-o a permanecer firmes na verdade de Deus e a viver uma vida de vigilância e santidade. Vamos, portanto, mergulhar nas Escrituras para desvendar o mistério do Anticristo, compreendendo seu surgimento, suas características e o impacto que terá no grande conflito entre o bem e o mal. Que este estudo nos prepare espiritualmente e nos inspire a buscar cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas. O conceito do Anticristo aparece em várias passagens bíblicas, especialmente nos livros de Daniel, 2 Tessalonicenses e Apocalipse. Em 1 João 2,18, lemos: Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o Anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aqui, João nos adverte que o espírito do Anticristo já está em operação, manifestando-se de várias formas ao longo da história, mas que um personagem específico se destacará nos últimos dias. No livro de Daniel, encontramos uma descrição detalhada de um poder opressor que se levantará contra Deus e seu povo. Em Daniel 7, 8, 21, 25, o profeta descreve um chifre pequeno que fala grandes coisas e faz guerra contra os santos. Este poder é muitas vezes identificado como um símbolo do Anticristo, um líder que surgirá nos últimos dias para enganar as nações e perseguir os fiéis. Este chifre pequeno, que cresce em poder e arrogância, é descrito como alguém que mudará os tempos e as leis, tentando alterar a ordem estabelecida por Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, Paulo refere-se ao Anticristo como o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esta passagem enfatiza a blasfêmia e a pretensão do Anticristo em se colocar na posição de Deus, usurpando a adoração e a reverência que pertencem exclusivamente ao Criador. No livro do Apocalipse, o capítulo 13 apresenta uma visão de duas bestas, uma que emerge do mar e outra da terra, ambas atuando sob a influência de Satanás para enganar a humanidade e instituir um sistema de adoração falso. A primeira besta, em particular, é muitas vezes associada ao Anticristo, representando um poder político-religioso que se oporá diretamente a Cristo e seu reino. Apocalipse 13, 5, 8 descreve essa besta como falando blasfêmias contra Deus, perseguindo os santos e exercendo autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Essas passagens nos mostram que o Anticristo não é apenas um indivíduo, mas também um sistema de oposição a Deus que tem se manifestado ao longo da história e atingirá seu auge nos últimos dias. Além disso, as Escrituras indicam que o Anticristo realizará sinais e prodígios enganosos para convencer muitos a seguir suas
suas falsas doutrinas, segundo Tessalonicenses 2, 9, 10. A Bíblia nos adverte a estarmos vigilantes, discernindo os tempos e permanecendo firmes na fé, para não sermos enganados pelas artimanhas do inimigo. De acordo com as Escrituras, o anticristo será um líder poderoso e carismático que enganará muitos com sinais e maravilhas. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo descreve o anticristo como alguém cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Este líder usará a sua influência para se opor a Deus e perseguir os fiéis. Além de sua habilidade em realizar sinais e prodígios falsos, o anticristo será marcado por uma eloquência extraordinária e um grande poder de persuasão. Daniel 7, 8 fala sobre um chifre pequeno que tinha olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas. Essa descrição simboliza a inteligência e a capacidade oratória do anticristo, que usará suas palavras para seduzir e enganar as massas. Seu discurso será tão convincente que muitas pessoas serão levadas a acreditar em suas mentiras e a seguir suas instruções. Outro aspecto importante do anticristo é sua oposição direta a Deus e à verdade divina. Em 2 Tessalonicenses 2, 4, lemos que ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esta arrogância e blasfêmia são características centrais do anticristo, que buscará substituir a adoração de Deus por uma adoração centrada em si mesmo. Ele não apenas rejeitará a verdade de Deus, mas também perseguirá aqueles que permanecem fiéis a ela. O anticristo também se manifestará como um líder político e religioso que unirá diferentes nações e religiões sob um único governo mundial. Em Apocalipse 13, de 7, é dito que lhe foi dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Esta unificação política e religiosa sob o domínio do anticristo permitirá que ele implemente um sistema de controle global, onde aqueles que não se submetem à sua autoridade serão perseguidos. Este domínio totalitário incluirá a imposição de uma marca distintiva, conhecida como a marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Apocalipse 13, 16, 17. Por fim, o anticristo será um instrumento de Satanás, realizando a sua obra de engano e destruição no mundo. Em 2 Tessalonicenses 2, 9, é dito que sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Isso indica que o poder por trás do anticristo não é meramente humano, mas espiritual, vindo diretamente do adversário de Deus. Este poder satânico permitirá que o anticristo realize feitos sobrenaturais que enganarão até mesmo os eleitos, se possível. Mateus 24, 24. Antes do surgimento do anticristo, ocorrerá uma grande apostasia ou afastamento da fé verdadeira. Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esta apostasia abrirá caminho para que o anticristo se estabeleça, enganando aqueles que se afastaram da verdade de Deus. A grande apostasia é um período de afastamento massivo e deliberado da verdade bíblica. Este fenômeno não se limitará a um grupo específico de pessoas, mas afetará a igreja como um todo, resultando em uma deterioração espiritual generalizada. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo adverte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Este desvio da fé ocorrerá porque muitos serão seduzidos por falsas doutrinas que se apresentam como verdades espirituais. Durante a apostasia, muitos líderes religiosos e fiéis abandonarão os ensinamentos fundamentais da Bíblia, optando por seguir interpretações e práticas que são mais convenientes ou populares. Este afastamento incluirá a rejeição dos mandamentos de Deus, a adoção de uma moralidade relativista e a busca de experiências espirituais que não estão em conformidade
intimidade com a palavra de Deus. Como resultado, a igreja se tornará vulnerável às influências enganosas do anticristo, que se apresentará como a solução para os problemas espirituais e sociais do mundo. Além disso, a apostasia será marcada por um aumento significativo da imoralidade e da injustiça. Em Mateus 24:12, Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade crescente levará muitos a se afastarem da verdadeira fé, pois o amor por Deus e pelo próximo será substituído por egoísmo, ganância e busca desenfreada por prazer e poder." Este ambiente de decadência moral facilitará a ascensão do anticristo, que se aproveitará da desordem para estabelecer seu domínio. A apostasia também envolverá uma rejeição aberta e descarada de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em 2 Pedro 2:1-2, lemos: "E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade." Esta rejeição será evidenciada pela aceitação e promoção de ideologias que são contrárias aos ensinamentos de Cristo. Por fim, a grande apostasia servirá como um teste de fé para os verdadeiros seguidores de Cristo. Aqueles que permanecem firmes na verdade serão perseguidos e ridicularizados, mas também serão purificados e fortalecidos em sua fé. Em Apocalipse 3:10, Jesus promete: "Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra." Este tempo de provação será uma oportunidade para os fiéis demonstrarem sua lealdade a Deus, permanecendo firmes em sua obediência e confiança em suas promessas. O anticristo usará sua influência para promover a adoração de falsos deuses e ídolos, desviando as pessoas da verdadeira adoração a Deus. Em Apocalipse 13:14, lemos que ele engana os que habitam na terra por meio dos sinais que lhe foi permitido que fizesse diante da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Este culto idolátrico será uma característica distintiva do reino do anticristo, e aqueles que se recusarem a participar serão perseguidos. Em resposta a estas tentativas de subverter a lei de Deus, os crentes são chamados a perseverar na obediência e fidelidade. Em Apocalipse 14:12, encontramos a descrição dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esta perseverança não será fácil, pois envolverá enfrentar oposição, perseguição e até martírio. No entanto, a promessa de Deus é que aqueles que permanecem fiéis serão recompensados com a vida eterna e a presença de Deus para sempre. Queridos irmãos, ao refletirmos sobre o surgimento do anticristo, somos chamados a uma profunda compreensão e preparação espiritual. A Bíblia nos revela claramente que antes da gloriosa vinda de Jesus, enfrentaremos tempos de grande tribulação e engano, culminando na manifestação do anticristo. Este estudo nos mostrou a importância de reconhecer os sinais dos tempos e de permanecer firmes na fé, obedecendo aos mandamentos de Deus e guardando a fé em Jesus. O anticristo, conforme descrito nas Escrituras, será um líder poderoso que buscará enganar a humanidade através de sinais e prodígios falsos, promovendo uma falsa adoração e mudando os tempos e a lei de Deus. Este período será marcado por uma grande apostasia, onde muitos se afastarão da fé verdadeira, abrindo caminho para a ascensão deste líder enganador. Entretanto, a palavra de Deus nos fornece todas as instruções e promessas necessárias para enfrentarmos esses desafios. Que este estudo nos inspire a buscar cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas, a aprofundar nosso conhecimento das Escrituras e a viver em obediência aos seus mandamentos. Que possamos estar preparados para reconhecer e resistir ao espírito do anticristo, mantendo nossa lealdade a Deus e nossa esperança firmada em Jesus Cristo. E que, ao permanecermos fiéis, possamos aguardar com confiança a segunda vinda de nosso Senhor, quando Ele estabelecerá seu reino de paz e justiça eternas. Amém. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like e deixe um amém nos comentários. Isso nos ajuda muito
e não custa nada a você. Que Deus te abençoe.